Ora viva! Vamos direto ao assunto. Hoje temos o privilégio de mergulhar numa daquelas reviravoltas da história que sinceramente parecem saídas de um guião de cinema. Como é que um reino no século XIV, que estava absolutamente devastado e à beira do colapso, conseguiu dar a volta por cima e transformar-se numa potência global no século XVI? É uma viagem alucinante, da pura sobrevivência até à expansão oceânica. A nossa rota de hoje é muito clara. Vamos da peste e da crise, passando pela revolta de 1383 e a Batalha de Aljubarrota, até virarmos a agulha rumo aos oceanos, explorarmos a carreira da Índia e, por fim, o enorme império global. Ponto número 1. A peste e a crise. A chegada devastadora de 1348. Tudo começa num cenário que parece, literalmente, o fim do mundo. Em 1348, navios mercantes trazem inadvertidamente um inimigo invisível para Portugal: a peste negra. Imaginem só, um terço de toda a população portuguesa foi brutalmente dizimada em menos de 3 meses. E, como devem calcular, a total falta de condições sanitárias e de higiene nas povoações da época fez com que isto se espalhasse de uma forma incontrolável. Mas reparem, a letalidade da peste não foi apenas uma tragédia de saúde pública, desencadeou um autêntico efeito dominó. Sem braços para trabalhar a terra, os campos ficaram ao abandono, o que resultou em colheitas desastrosas e numa fome generalizada. A economia afundou-se por completo, e tudo isto aconteceu num momento crítico em que o reino já lidava com guerras terrivelmente desgastantes com a vizinha Castela. Era uma tempestade perfeita. E isto leva-nos ao nosso segundo ponto, a revolta de 1383, um reino profundamente dividido por uma sucessão. O cenário complica-se quando o rei Dom Fernando morre, em 1383. Arrebenta logo uma crise feroz por causa de um acordo que prometia à sua filha, Dona Beatriz, ao rei de Castela. E aqui, a divisão social que se cria é fascinante. De um lado, temos o alto clero e a alta nobreza a apoiarem Dona Beatriz. Porquê? Por um instinto de proteção dos seus próprios privilégios sociais sob o domínio castelhano. Em total oposição, cria-se uma aliança quase impensável entre o povo, a burguesia e a baixa nobreza, que se unem em torno do mestre de Avis. O que os movia era claríssimo: o pavor absoluto de serem governados por um rei estrangeiro e a vontade de manter a independência. A tensão era tanta que precisava apenas de uma pequena faísca para explodir, e isso aconteceu num crescendo muito rápido. Tudo começa com Álvaro Paes a delinear uma conspiração muito audaciosa. Logo a seguir, o mestre da Visa avança e assassina o conde de Andeiro. O pânico espalha-se pela elite, a ponto de a rainha regente, Dona Leonor Teles, fugir a 7 pés para Santarém em busca de proteção castelhana. E perante este vazio absoluto de poder, o povo lisboeta intervém e aclama o mestre da Visa como regente e defensor do reino. Obviamente, Castela não ia cruzar os braços. Invadem Portugal e montam um cerco sufocante a Lisboa, que dura uns longos 3 meses. Contudo, aqui temos um momento de uma ironia brutal da história. A própria peste, que quase tinha destruído Portugal décadas antes, regressa de surpresa, mas desta vez infecta e destrói o exército castelhano invasor, forçando-os a levantar o cerco e salvando a capital. Incrível, não é? O que nos traz à secção 3, a Batalha de Aljubarrota, a garantia da nossa independência. Mas a independência ainda precisava de ser carimbada em definitivo. Primeiro, de forma legal, nas Cortes de Coimbra, em 1385, onde a brilhante argumentação de João das Regras transforma o mestre de Avis no rei Dom João I, e depois, no campo de batalha, vem a inevitável e massiva invasão de Castela, culminando em Aljubarrota. Em severa desvantagem numérica, as tropas portuguesas, sob a mestria tática de Dom Nuno Álvares Pereira, conseguem uma vitória absolutamente esmagadora e decisiva. Acabou. A ameaça castelhana foi varrida de vez. Com a casa finalmente arrumada, era hora de solidificar a nova dinastia de Avis. E fizeram-no com manobras muito inteligentes. O rei distribuiu terras e títulos a quem foi leal, ao mesmo tempo que retirou implacavelmente os privilégios à alta nobreza que fugira para o lado espanhol. Na frente internacional, assinou-se um tratado de amizade com a Inglaterra, selado com o icónico casamento entre Dom João I e Dona Filipa de Lencastre. E se hoje conhecemos estes detalhes a fundo, é grande parte graças às crónicas fabulosas de Fernão Lopes. Passamos então para a nossa quarta paragem, rumo aos oceanos, as condições essenciais para a expansão marítima. Pensem comigo, com a paz assegurada internamente, o reino precisava de crescer, de contornar as suas imensas limitações económicas. A solução encontrava-se além do horizonte marítimo. E o mais interessante é perceber que Portugal não foi o primeiro por mero acaso.
Foi fruto de uma junção de fatores brilhantes. Tínhamos a geografia certa, com uma costa extensa. Tínhamos a tradição histórica. E a estabilidade política recém-adquirida permitiu à coroa apostar forte no avanço técnico, desde aperfeiçoar instrumentos cruciais, como o astrolábio, até conceber a inovadora engenharia das caravelas. Secção 5. A carreira da Índia. Mapear de uma vez por todas o desconhecido. Com todos estes trunfos técnicos na manga e o selo de aprovação da coroa, a aceleração das descobertas é estonteante. Já em 1488, Bartolomeu Dias dobra o perigoso Cabo da Boa Esperança, provando definitivamente que o Atlântico e o Índico estavam ligados. Apenas uma década depois, Vasco da Gama cumpre o grande sonho de chegar à Índia por mar. E não ficamos por aqui, porque em 1519, Fernão de Magalhães arranca para a primeira viagem à volta do mundo. Foi uma revolução que reescreveu os mapas à escala global. Destes feitos épicos nasce, na prática, a carreira da Índia, uma rota marítima altamente lucrativa e vital que passou a despejar as especiarias exóticas, como a pimenta e a canela, diretamente da Ásia para os portos de Lisboa. Imaginem o bulício, especialmente ali na zona do Terreiro do Paço. Transformou-se num epicentro vibrante e absoluto de riqueza e comércio internacional. O que nos encaminha diretamente para a secção 6, o Império Global e a sua imensa presença diversificada. Quando chegamos ao século XVI, deparamos-nos com um desafio monumental. Como é que uma nação tão pequena governa um território à escala global? A chave do sucesso foi a adaptação. Aplicaram modelos administrativos totalmente distintos consoante a região. Na Ásia, a base ficou em Goa, sob a alçada de vice-reis, essencialmente para controlar o valiosíssimo fluxo das especiarias. Em África, montou-se uma rede costeira de feitorias estratégicas, como na Mina. Já nas ilhas, nos Açores e na Madeira, apostou-se no sistema de capitanias, muito focado na presença permanente, na agricultura e na pecuária. E depois, há o caso do continente americano, do Brasil. Aqui, a coroa optou também pelo modelo das capitanias, entregando vastas parcelas do território a donatários. O grande desígnio era desenvolver a todo o gás uma economia agrícola baseada num produto que, na Europa, valia uma verdadeira fortuna: a cana-de-açúcar. No entanto, olhar para este período exige também olhar para a sua realidade humana e brutal. Sabemos, pelos documentos históricos, do contacto fascinante com as populações indígenas e dos seus costumes únicos, como o uso de plumas. Contudo, montar o imenso império agrícola da cana-de-açúcar exigia uma quantidade massiva de força de trabalho que os europeus não encontravam localmente com facilidade. E foi para sustentar esta implacável máquina de produção que teve início o transporte trágico e massivo de pessoas escravizadas trazidas da Guiné. Um sistema de trabalho forçado que se tornou a fundação sombria de toda esta economia colonial americana. É absolutamente vertiginoso o percurso histórico que acompanhamos hoje. Não se trata apenas de linhas no mapa, mas de uma história radical sobre resiliência, visão estratégica e adaptação técnica. A globalização conectada que hoje damos como garantida começou efetivamente nos converses daquelas embarcações de madeira. Fica por isso esta enorme questão a pairar. Como é que um reino minúsculo que estava quase varrido do mapa por pestes e guerras no século XIV consegue forjar a primeira verdadeira rede marítima global no espaço de um século? Fica o pensamento para continuar esta reflexão e nós damos-nos por aqui. Até à próxima!